Olá, paz do nosso Senhor Jesus Cristo e bem-vindo a esse novo quadro aqui do nosso canal que vai falar exatamente sobre personagens bíblicos, né? Esse novo quadro que a gente inicia hoje. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro personagem, José, o marido de Maria, o pai de Jesus aqui na Terra. José de Nazaré era um personagem enigmático, porque sabemos muito pouco sobre o homem que os cristãos reverenciam entre os maiores santos. Ele muitas vezes é chamado de o Santo Silencioso, porque nenhuma de suas palavras está registrada e não sabemos quase nada sobre ele. Sua ação voluntária de não querer que Maria fosse apedrejada quando se descobriu que ela estava grávida e também a sua aceitação da mensagem do anjo em Mateus 1,18 em diante, tornam-no um ícone de compaixão e abertura à vontade de Deus. Um sinal também de sua grande compaixão foi o fato de não querer que Maria fosse executada ou expulsa, o que certamente os homens daquela época teriam feito, quando ela anuncia que está grávida. Ao invés disso, ele cuida para que se dissolva, ou seja, para que se resolva da melhor maneira possível e ela seja devolvida à sua família. Embora envergonhada pelo resto da vida, Maria poderia conviver sem nenhum tipo de agressão ou sem nenhum tipo de humilhação. José é mencionado de forma direta somente nas histórias do nascimento de Jesus e de sua infância, nos evangelhos de Mateus e Lucas. Marcos nunca o menciona. João se refere a ele somente 2 vezes, depois de forma mais indireta, quando chama Jesus de filho de José. É evidente que José desempenhou um papel muito importante nos primeiros passos de Jesus, na sua educação, porque ele ainda estava vivo quando Jesus tinha 12 anos. Naquela época, ele levou Maria e Jesus para celebrarem a Páscoa em Jerusalém, como fazia todos os anos, como está lá em Lucas, capítulo 2, versículo de 41 em diante. Após aquele incidente, não há nenhuma outra menção a ele na Bíblia. Existe também a possibilidade que ele tenha morrido, porque se ele estivesse vivo por mais tempo, fatalmente ele seria mencionado de forma mais vigorosa, mais intensa, nas narrativas e nas tradições da igreja primitiva. Um sinal mais óbvio de que ele estaria morto na época é exatamente no momento da crucificação de Jesus, onde Jesus entrega Maria aos cuidados de João. Isso não teria acontecido se certamente Maria já não fosse viúva naquela época. A Bíblia também relata que José era um carpinteiro, José e Jesus eram carpinteiros. Há 2 referências da ocupação dos dois. Em Marcos, refere-se Jesus como um carpinteiro, Marcos 6,3, e Mateus o chama de filho de carpinteiro, capítulo 13, versículo 55. Embora qualquer uma dessas referências seja o suficiente para sabermos que ambos tinham essa ocupação, Provavelmente José deve ter passado esse ofício para Jesus. Então, José, além de um homem extremamente amoroso, extremamente carinhoso com Maria, entendeu Maria, escutou o que Deus disse, também ensinou o filho o caminho certo do trabalho. Embora a Bíblia não mencione nada sobre a vida pessoal de José, é totalmente possível que ele fosse um homem mais velho que Maria. A maioria dos estudiosos acredita que Maria tivesse no máximo 14 ou 15 anos, quando Jesus foi concebido. Esta era uma idade muito respeitável para o casamento naqueles dias. Também é muito possível que José tivesse filhos de um casamento anterior. O índice extremamente alto de morte no parto deixava um grande número de viúvos, que geralmente eram considerados homens muito desejáveis. Eles tinham experiência para cuidar de uma família e um negócio e uma ocupação já bem estabelecidos. Se esse for o caso de José, fatalmente então dá para deduzir que ele tinha filhos de um outro casamento. Amém? Esse é o nosso primeiro personagens bíblicos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte e compartilhe. E nós faremos mais desse mesmo conteúdo. Abraço, fique com Deus.